essa é mais uma videoaula do seu canal PS Engenharia. O tema de hoje é terraplenagem, empolamento e compactação, para encerrarmos esse assunto de terraplenagem. Então, vamos começar perguntando o que é empolamento. Então, é o acréscimo no volume de solo quando este é retirado do seu estado natural. E aí vamos ter também o nosso percentual de empolamento, que é a taxa de acréscimo aplicada sobre o volume de solo natural retirado. Então, vocês estão vendo aqui essa porção do terreno aqui, representada por esse bloco, e esse pequeno bloquinho aqui, né, que eu vou destacar esse bloco. E aí o que é que acontece? Quando eu tiro esse solo natural, né, ele vai ter um volume V1. Só que quando eu faço essa retirada, ele fica como um monte, como vocês estão vendo aqui. Então, esse solo retirado vão ser incorporados o quê? Vazios. E essa incorporação de vazios vai me dar um volume V2. Então, consequentemente, para efeitos de cálculo, eu vou ter que considerar, além desse volume do solo natural, um percentual de acréscimo. E aí eu vou concluir que sempre V2 será maior do que V1. Ok? Então, qual a importância de se estudar esse fenômeno? Então, para efeito de cubagem e de transporte, porque isso é o que? É determinante na composição do custo para o serviço. E aí também temos o percentual de compactação ou contração, que é justamente o inverso. Quando eu quero preencher um terreno, então eu vou precisar conhecer a taxa de redução aplicada sobre o volume de solo transportado para a recomposição do terreno. Então, como vocês estão vendo aqui na figurinha ao lado, então eu vou trazer um solo e vou ter que compactar para ele aguentar a carga, para ele aguentar suporte. Então, algumas considerações aqui que na literatura existem vários fatores médios sugeridos. Porém, a definição do percentual adequado dependerá de ensaios laboratoriais para cada serviço. Então, só para vocês terem uma ideia, se você tem uma rocha explodida, o cofator utilizado é 1,5 ou, em termos percentuais, 50% de vazios você vai ter. Então, se você transportar 1 metro cúbico, na verdade, você está transportando o quê? Efetivamente, meio metro cúbico, ou seja, a metade. Já se você tem, por exemplo, um solo arenoso seco, porque a água e a umidade, né, consequentemente, elas influenciam também no volume. Então, esse cofator, ele cai para 12%. Ok? E aí, como calcular o empolamento? Então, o volume final, ele pode ser dado por essa simples forma aqui. O volume de corte ou o volume de solo natural vezes um cofator associado ao tipo de solo. Então, eu destaco aqui alguns valores usuais utilizados para esse cofator encontrados na literatura. Então, nós temos para rocha expandida 1,50, solo argiloso 1,40, terra comum 1,25 e solo arenoso seco 1,12. Da mesma forma, como calcular a compactação? Então, o volume final vai ser igual ao volume que você tem que transportar vezes esse cofator. Então, esse volume final ele vai ser o quê? Reduzido, porque neste caso, o cofator deverá ser inferior a 1. E tem uma observação. Neste caso, o problema é mais simples, pois o solo utilizado para recomposição e compactação é escolhido, portanto, adequado ao tipo de serviço. Então, eu não vou ter vários cofatores, eu vou ter um cofator só, porque normalmente esse solo ele se aproxima sempre desse cofator, já que é um solo adequado que você vai importar. Você não vai trazer qualquer tipo de solo para fazer compactação, certo? Então, ele gira em torno de 0,90. Então, outra coisa importante de se conhecer é o transporte, porque você vai ter que transportar esse solo e os volumes usuais de caçambas basculantes para efeito de transporte são esses aqui que estão apresentados, que variam de 4 até 12 metros cúbicos. Então, essas são as caçambas mais usuais. Então, para fixarmos tudo que já foi dito, vamos fazer dois exemplos. Então, no exemplo 1, pede-se calcular o volume final para fins de transporte de um solo classificado como terra comum
proveniente de um serviço de terraplenagem que foi avaliado em 4.320 metros cúbicos. Outra pergunta: quantas caçambas de 12 metros cúbicos seriam necessárias para transportar este solo? E também quantas caçambas correspondem ao empolamento? Então vamos fazer este cálculo. Então, primeiramente, vamos pegar aquela fórmula que foi definida anteriormente, então, onde o volume final é igual ao V de corte, onde está lá o solo natural, vezes o cofator associado ao tipo de solo. Como aqui é terra comum, então o cofator é 1,25, conforme já foi dito anteriormente. E aí nós vamos aplicar diretamente a fórmula, então 4.320 vezes 1,25 vai me totalizar 5.400 metros cúbicos de solo. E aí a quantidade de caçambas, que seria a segunda questão, é só dividir por 12, daria 450 unidades. E finalmente, quantas caçambas correspondem ao empolamento? Então, primeiro vamos descobrir qual é esse volume de empolamento. Então seria volume final menos o volume de corte, que é o volume de empolamento. Então 5.400 menos 4.320, temos 1.080 metros cúbicos. Se nós dividirmos isso pela caçamba, que é 12 metros cúbicos, então vamos ter 90 unidades. Então vejam que é uma considerável quantidade. Então isso jamais poderá ser desprezado. Sobretudo quando temos grandes serviços, como são os serviços de construção de estradas. E no exemplo 2, calcular o volume em metros cúbicos de solo necessário para elevar em meio metro um terreno de 9.600 metros quadrados de área. Quantas caçambas de 8 metros cúbicos devem ser adquiridas? Então a primeira coisa é que a gente vai ter que descobrir qual o volume final que eu vou precisar, não é, obter para que eu consiga elevar esse terreno em meio metro. Então o meu volume final é igual à área do terreno, que é 9.600, que foi fornecida, e esse meio metro está aqui, ó, meio metro. Então, se eu multiplicar essas quantidades, eu vou ter 4.800 metros cúbicos. E aí, agora eu vou determinar quanto de solo eu preciso para colocar essa quantidade já final, compactada. Então, essa velocidade, esse volume final é dado pelo volume transportado vezes o cofator. E aí, como eu tenho o V final, na verdade aqui eu quero o valor a transportar, esse transportado. Então, ajeitando a fórmula, eu tenho que o valor transportado é igual o volume final sobre o cofator. Substituindo o valor que nós encontramos aqui sobre o cofator para o caso da compactação, que seria 0,9, inferior a 1. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou obter um valor maior de solo. Então, eu teria que adquirir 5.333,33 metros cúbicos para preencher esse volume aqui, que é a questão exige. E aí, a quantidade de caçambas é só dividir esse volume encontrado pela quantidade, aliás, pelo volume da caçamba, que foi determinado aqui, seria de 8 metros cúbicos. Então, teremos 667 unidades. Se você gostou da videoaula assistida, compartilhe o vídeo com os seus amigos e registre o seu like. Até a próxima!